amigos da TV Campos Floridos, estamos aqui no escritório de advocacia do Dr. Paulo Madeira, esse escritório que assumiu a defesa do ex-prefeito Braz no processo envolvendo a sua cassação. Vamos conversar com o Dr. Paulo Madeira para saber qual o motivo que levou aí o prefeito Braz a recorrer da decisão que o cassou no último mês de setembro do ano passado. Muito boa tarde, primeiramente. Boa tarde, Diego. Boa tarde, povo de Arapoti, todos que nos assistem, né? Na verdade, eu fui procurado pelo Braz, que mandou uma mensagem, pediu para conversar comigo, conversamos e eu tive acesso a esse processo no dia 4 ou dia 5 de janeiro. E disse para ele que ia estudar a situação do processo e depois voltaríamos a conversar. Fiz o estudo, detectamos algumas situações jurídicas que eram passíveis de serem revistos e aqui eu gostaria de ressaltar que a minha preocupação sempre foi uma análise do seu ponto de vista jurídico, que a questão político não é da minha esfera, nem poderia ser discutido nesse momento e no judiciário. É uma questão que só diz respeito à situação da Casa Legislativa que fez o seu papel. Mas, do ponto de vista jurídico, eu entendi que haviam elementos suficientes para poder questionar judicialmente o resultado do processo e assim eu fiz. Na análise desse processo, expus ao Braz todas as dificuldades que tinha e também questionei ele exatamente o porquê que ele demorou tanto tempo para fazer isso. Ele me disse que estava resolvendo as questões de saúde, que são problemas sérios de saúde que ele passou nesse período e aproveitou esse período todo justamente para sedimentar essa situação toda. Em conversa com os amigos ou pessoas ligadas a ele, concluíram que havia a situação de que ele deveria realmente lutar pelo mandato que foi otorgado pela população de Arapoti. Ele não poderia simplesmente desconsiderar essa vontade do eleitor de Arapoti e deixar a coisa na forma que está. Quer dizer, independentemente como eu falei, das minhas convicções políticas, eu me vi como advogado na situação de analisar sobre estas situações que me foi trazida e tudo aquilo que constava do processo. Então, a intenção dele foi justamente lutar pelo mandato que lhe foi otorgado e buscando uma assessoria jurídica independente. Foi nesse sentido que eu, que nunca participei em nada da vida política do Brasil, inclusive questiono, tenho várias ações de situações do município da qual advogo, né? Mas sobre esse ponto de vista entendo que seria realmente passível e possível uma solução jurídica e é isso que estamos buscando. Quais são os principais pedidos apresentados pela defesa à Justiça, doutor? Veja bem, a Justiça tem um impedimento, que como é um processo de caráter eminentemente político, né? Então a vontade e o poder da Casa Legislativa de decidir sobre essas questões políticas é intocável. Entretanto, isso deve seguir um rito. Se ele não for totalmente respeitado, o judiciário, evidentemente, que ele deve e vai proceder à análise dessa situação. Porque todas as garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal ele deve ser respeitado. Além disso, há também algumas situações de ordem jurídica que necessita efetivamente um posicionamento mais aprofundado sobre os fatos que estão em apuração. Então, sob esse prisma, nós começamos a analisar a situação toda, buscando, dentro de uma ação ordinária, onde que a gente vai constituir produção de provas e toda a situação possível jurídica, dentro dessa limitação de análise do Poder Judiciário e buscando, a partir daí, uma reformulação dos fatos efetivamente que ocorreram, para que o resultado se leve ao Judiciário a análise de um todo. Mas, como eu falei, começamos a análise nos últimos 10 dias e na elaboração desse processo de anulação do decreto, que é um processo ordinário, nós constatamos 7 pontos que existem de ilegalidade processual, de desrespeito. Não vou citar todos aqui, mas vou citar apenas um. O processo, o devido processo, para ele ser válido, ele tem que respeitar a ampla defesa e o contraditório. Tá?
foram feitos vários requerimentos no sentido que o denunciante fosse ouvido. E isso foi rechaçado pelo relator, sem nenhuma justificativa plausível. A única justificativa que ele deu é de que o decreto de 1967, sobre o qual estaria seguindo o rito, não estabelecia a oitiva do denunciante. Esqueceu-se ele que o decreto de 67 não foi recepcionado nesse ponto na Constituição de 88, que, por sua vez, determina que o contraditório deve ser respeitado. E, sob esse prisma, existe inúmeras decisões judiciais, inclusive no Supremo, dizendo que o contraditório é algo que você não pode negar nunca. Esse é apenas um dos pontos. Então, por conta disso, a gente está ainda procedendo o trabalho no processo da ação ordinária, mas resolvemos que essas questões que seriam passíveis de análise por meio do mandado de segurança poderiam ser trazidas ao judiciário, e foi dessa forma que a gente fez. Doutor, qual que é a expectativa agora de uma decisão liminar, seja favorável ou não ao pedido da defesa, né? Se há uma expectativa, uma previsão aí de quando o juiz pode definir essa decisão? Veja bem, a legislação estabelece um prazo de 5 dias. Né? A análise do judiciário, ele já, o doutor Djalma já havia decidido em outros mandados de segurança. Como eu falei, aqueles mandados de segurança das quais nós não tivemos participação nenhuma, na análise nossa, existiam elementos e pontos que não foram abordados naquilo. Então, veja bem, o posicionamento do judiciário é algo que a gente não pode antecipar, tá? Acredito muito de que a situação jurídica que nós trouxemos para o processo é perfeitamente possível, do seu ponto de vista jurídico. Mas a decisão, evidentemente, é do entendimento de cada um, do entendimento do judiciário, entendimento do juiz, depois do tribunal, desembargador, se for o caso, que evidentemente é um assunto polêmico, que deve chegar até lá. Mas, como eu falei, há decisões que nos favorecem. E a busca dessa legalidade do processo, a busca do judiciário, eu me sinto e sempre pautei pela legalidade das coisas. Então, evidentemente, que eu acredito muito num resultado positivo nesse sentido. Se não, no mandado de segurança, numa ação ordinária, onde que nós vamos discutir, que o processo todo ele está maculado por diversas irregularidades que precisam, evidentemente, da intervenção do judiciário, sanando esses problemas e colocando, evidentemente, a situação no devido lugar, dentro daquilo que se espera da justiça, um ponto que seja legal, um ponto que seja justo, um ponto que seja coerente. Sem que haja nessa discussão nenhum desrespeito a decisões, participação de quem quer que seja, tanto da Casa Legislativa, quanto de pessoas que tenham, de certa forma, participado desse processo. Cada um está fazendo o seu papel. E a Casa Legislativa também fez o seu papel. Tá? Discordamos, evidentemente, do seu ponto de vista jurídico. Mas ela cumpriu o seu papel. Agora o judiciário deve se manifestar. É muito difícil antecipar alguma coisa, mas volto a dizer, confiante sim, porque a gente acredita no trabalho coerente e correto que a gente fez. Só para concluir, doutor, no caso de uma decisão favorável, o prefeito Braz ele seria automaticamente reconduzido ao cargo de prefeito, é isso? O nosso pedido é justamente no sentido de sustar os efeitos do decreto legislativo que determinou a cassação. Ao fazer isso daí, suspendendo os efeitos, ele imediatamente é colocado na decisão, nos trabalhos do Executivo, até que haja alguma decisão que revogue essa liminar ou que confirme definitivamente, né? Que se confirmar definitivamente, o processo todo ele encerra-se os efeitos do processo e ele retoma e pode, até que haja alguma outra situação, ou se não houver, até o final do mandato dele. É isso que vai acontecer. Doutor, nós agradecemos a sua disponibilidade em atender a nossa equipe da TV Campos Floridos e deixamos aí o microfone aberto para mais algum esclarecimento. Tá, eu ressalto exatamente que eu me sinto um verdadeiro filho de Arapoti. Em Arapoti eu já estou vivendo há muito mais tempo de qualquer outra cidade que eu tenha vivido, então automaticamente me sinto um filho de Arapoti. Lamento que as coisas tenham chegado à situação que está. Arapoti não merece uma discussão dessa forma que aconteceu. A gente sabe muito bem que quando há instabilidade administrativa no município,
quem perde são os habitantes, a própria população que perde, porque essa inconstância ou essa incerteza da administração pública só desfavorece tudo aquilo que a gente luta, porque nunca se sabe exatamente qual que vai ser o resultado daqui 1 ano, daqui 3 meses, daqui 1 mês. Então isso realmente é lamentável. Então, do seu ponto de vista de arapotiense, eu lamento muito que as coisas tenham chegado a esse ponto. Espero que efetivamente a gente consiga ter um final coerente, correto e justo. É somente isso.